Olá, nós gostaríamos de tratar com vocês de um assunto de fundamental importância, que é a extensão, a fundação de novos clubes e a organização de novos núcleos. A fundação de novos clubes e a organização de novos núcleos é essencial para o rejuvenescimento dos nossos distritos. E da mesma forma que o ingresso de novos associados pode rejuvenescer os nossos clubes, a existência de novos clubes pode ter um efeito muito positivo para o desenvolvimento dos nossos distritos. E é claro que somente o serviço voluntário significativo, aquele que faz sentido a quem presta o serviço, a quem recebe o serviço, a quem acolhe o serviço na comunidade, é que vai, de fato, plasmar a fidelização desses novos associados. Gostaríamos, então, de compartilhar a tela para podermos nos aproximar um pouco dos objetivos deste nosso encontro de hoje. Um encontro que vai tratar sobre o desenvolvimento, então, de novos clubes. Quais seriam os objetivos neste momento? Compreender a importância do desenvolvimento de novos clubes na comunidade, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes sobre o processo, os métodos e as ferramentas de identificação e busca de associados fundadores necessários para o novo clube, desenvolver conhecimentos e habilidades para conduzir uma reunião informativa e organizacional para o novo clube e adquirir conhecimentos sobre o processo de fundação de novos clubes. Então, essa formação de novos clubes, nós trataremos de falar inicialmente de algumas noções básicas, né, da organização e dos formatos, dos tipos de clube. Alguém poderia perguntar, por que organizar novos clubes? Novos clubes vão beneficiar a sua comunidade, oferecer novas oportunidades de serviço, satisfazer necessidades não atendidas na sua comunidade, fazer a diferença na sua comunidade, rejuvenescer o quadro associativo e, de uma forma muito positiva, possibilitar o desenvolvimento de novos líderes. Nós temos alguns formatos ou tipos de novos clubes. O mundo está em constante mudança e nós queremos que o novo clube possa se adequar à vida dos associados. Como, por exemplo, a vida, o momento em que nós passamos neste momento. Então, nós temos clubes tradicionais, né? A maioria dos Lions Clubes tem esta formatação, ideal para um grupo de pessoas voltadas a uma comunidade local, oferecendo flexibilidade e atendendo a uma variedade de necessidades dessa comunidade. Nós temos também os clubes universitários, onde os estudantes podem provocar um impacto, né, no campus, no entorno do campus, na sua comunidade. Eles podem desenvolver habilidades de liderança, habilidades de gerenciamento, habilidades do empreendedor, né? E os estudantes se qualificam aos descontos, aí, ao se associarem aos Lions Clubes. Nós poderíamos ter um formato, por exemplo, de clube de Léo a Leão, proporcionando facilidade na transição de Léos, né, Léos ômega para leões, né? Os anos de serviço como Léos são creditados na afiliação aos Lions Clubes e também descontos especiais se aplicam para a joia de admissão de Léo a Leão. Nós temos ainda filiais de clube, que são os núcleos, né? Club Branch, clubes filiales ou núcleos em português.
Núcleo é parte de um clube que nós chamamos aí de clube matriz existente. Pode ser o seu Lions Club. O núcleo planeja os seus próprios projetos e atividades e permite que um pequeno grupo de voluntários inicie um núcleo com pelo menos, então, 5 associados. Clubes de interesse especial ou clubes especializados são formados com pontos em comum, com paixões, né, como cultura, habilidades, interesses, hobby, lazer, uma causa, né, a devoção a uma causa, como diabetes, câncer pediátrico, meio ambiente, alívio à fome, né, dentre outras causas como a visão. E as oportunidades de serviço vão ser, então, baseadas em interesses comuns e compartilhados por esses associados a um clube especializado. Nós temos, no momento, os clubes funcionando na modalidade virtual, mas o clube virtual, quer dizer, as reuniões podem ser totalmente ou predominantemente virtuais, né? O clube que utiliza um software, uma plataforma, como todos nós utilizamos hoje em dia para fazer as suas reuniões. As normas e os procedimentos para esses clubes são as mesmas que se aplicam para os clubes tradicionais, e esse tipo de clube oferece opções bastante flexíveis para voluntários que podem ter limitações, por exemplo, horários limitados para reuniões, localização geográfica, nós poderíamos abranger associados de diferentes localidades, né? Pessoas com uma mobilidade física limitada, etc. Pense, então, na diversidade de formatos e tipos de novos clubes e núcleos. Vamos falar rapidamente das etapas para o desenvolvimento de novos clubes. Nós temos algumas diretrizes normativas para novos clubes. Então, o novo Lions Club precisa ter um mínimo de 20 associados fundadores. Embora o número mágico para o sucesso e a sobrevida maior desses novos clubes nos 2 primeiros anos seja mais que 24 associados, né? Mas o mínimo estabelecido são 20 associados, com a aprovação do governador do respectivo distrito, recolhimento da joia de fundação e de todas as certificações, como, por exemplo, de afiliação familiar, a existência de um Lions Club patrocinador ou de um distrito patrocinador, a emissão que hoje é feita no formato eletrônico, online, né, do pedido de emissão da carta constitutiva, devidamente preenchido, e nós temos, na questão do núcleo, a necessidade bem menor, então, de um núcleo de 5 associados. Assim como no clube, nós temos no núcleo também uma certa autonomia, com a eleição dentre os associados fundadores do núcleo, de um presidente, um secretário, um tesoureiro do núcleo. Isso requer apenas a aprovação do clube matriz, não requer aprovação do distrito. O distrito, normalmente, o governador é comunicado da intenção e depois da organização de um núcleo, um determinado clube. Deve-se proceder todo o preenchimento em nível de clube dos formulários eletrônicos desses novos associados e do formulário de organização do núcleo. Então, nós temos aí nas 2 situações também a necessidade de leões orientadores, no caso do núcleo, que seja um companheiro do clube matriz, que seria um elo com este núcleo, né? E no caso do clube, como nós vamos tratar mais à frente, do leão, ou preferencialmente dos leões orientadores certificados, que seriam 2. Eu gostaria que vocês pudessem se atentar às etapas, né, do processo de organização, de desenvolvimento de novos clubes. De uma forma didática, a nossa Associação Internacional de Lions Clubes organizou uma sequência nesse fluxograma de 10 etapas a seguir.
Então, a primeira etapa seria de identificar áreas de oportunidade de extensão, como, por exemplo, localidades, causas, né, pessoas. Formar uma equipe de extensão seria a segunda etapa. A terceira etapa, realizar uma pesquisa sobre desenvolvimento local. A quarta etapa seria divulgar o novo clube na comunidade. A quinta etapa, buscar associados fundadores. A sexta etapa, realizar uma reunião informativa. Ela é informativa nos dois sentidos. Tanto vamos informar algo sobre Lions Clubs International, quanto principalmente nós vamos coletar informações sobre potenciais novos associados que se interessarem, né, em fundar esse novo clube. A sétima etapa seria uma etapa já de conduzir uma reunião organizativa. Nós chamamos um momento de reunião organizativa já uma reunião onde eu tenha um número suficiente de voluntários associados que se disponham a constituir, por exemplo, um novo clube, que seria de 20 no mínimo, né? E dentre os quais organizativo, porque eu estaria buscando a eleição, né, pelos seus pares, né, do presidente, do secretário, do tesoureiro, do diretor de associados, enfim. A escolha seria o processo organizativo dessa reunião. A oitava etapa seria enviar a solicitação de carta constitutiva, já com o recolhimento de todas as taxas devidas. A nona etapa, aprovação da carta constitutiva do clube. E a 10ª etapa, o desenvolvimento continuado deste novo clube. Lembrando que a adequada orientação desse novo clube vai ser fundamental para a sua sobrevida e o seu sucesso, especialmente nos primeiros anos, especialmente nos 2 primeiros anos. Então, a primeira etapa seria identificar áreas de oportunidade, determinar a área para um clube, é um componente-chave para iniciar um novo clube. Isso não é tão geográfico, muitas vezes, quando se trata de um clube virtual, que pode ter uma área de abrangência muito grande, nem com um clube de interesse especial, que às vezes abarca uma causa, por exemplo, e tem uma atuação num território muito maior, eventualmente, né? Mas a avaliação das necessidades da comunidade pode ajudar a determinar o melhor local com mais necessidades, especialmente nos clubes tradicionais. Deve-se levar em conta o tamanho da população nessa situação, as possibilidades de projetos sociais, atuais clubes de serviço e organizações comunitárias existentes, grupos de pessoas que não estejam sendo recrutadas por Lions Clubes ou por outros clubes de serviço, locais dos Lions Clubes mais próximos, comunidades com jovens, mulheres, grupos étnicos e outros grupos que eventualmente sejam subrepresentados. A etapa seguinte seria formar a sua equipe de extensão e pode-se utilizar, por exemplo, desde o governador, sempre que possível, nem sempre isso é possível de uma forma direta. O governador cumpre uma agenda muito intensa nos distritos. Um leão que tivesse já um perfil de orientador para esse clube, ou preferencialmente 2 leões orientadores certificados. A participação, por exemplo, do primeiro vice-governador de distrito seria opcional, mas fundamentalmente nós precisamos de extensionistas, que habitualmente são associados do clube patrocinador, do clube padrinho, né? E habitualmente se coloca também em cena o coordenador da GMT, da equipe global do desenvolvimento quadro associativo, em nível de distrito, né? O GMT do distrito. E as expectativas da equipe seriam a busca e captação, né? Então, participar da capacitação, eles deveriam ter, no mínimo, um dia de captação para se dedicar à busca de novos associados fundadores,
participar de reunião informativa, reunião organizacional, apoiar o novo clube em todos os esforços de formação. Então, essa é a expectativa para as pessoas que pudessem integrar esta equipe. As subequipes servem como a equipe que apoia a identificação e a busca no campo. Os membros devem se dividir em subequipes. Aqui são alguns exemplos possíveis. Então, o líder da equipe, equipe de campo, uma equipe de base e uma equipe de resposta. Então, a liderança de um leão com maior experiência e extensão seria desejável para contatar a rede de leões, pesquisar líderes importantes dessa comunidade, marcar, agendar reunião com líderes, uma equipe de campo para desenvolver um plano para alcance dos principais empresários, das principais pessoas dessa comunidade, uma equipe de campo para visitar líderes, convidá-los a se associar, ou a participar de uma reunião informativa, distribuir, na medida do possível, flyers, folhetos, mensagens eletrônicas por WhatsApp, por todos os meios possíveis. Uma equipe de base para desenvolver um plano para buscar integrantes da comunidade, estabelecer pontos para promover a formação do novo clube junto à comunidade, e uma chamada equipe de resposta para fazer acompanhamento junto aos possíveis associados em potencial, manter os novos associados informados sobre horários e novidades em relação às reuniões. E cada um deles, seja o líder, a equipe de campo, a equipe de base, a equipe de resposta, tem um perfil. Então, as qualidades esperadas, por exemplo, para um líder da equipe é ser organizado, entender um pouco de informática, sentir-se à vontade para falar no telefone, ter habilidades fortes de redação. Equipe de campo tem que ser um pessoal muito sociável, ter uma conduta sempre profissional, pensar rápido, ter fortes habilidades no relacionamento interpessoal. E a equipe de base, além de ser sociável, ter conduta profissional, ter fortes habilidades interpessoais. E essa equipe de resposta, ser organizado, ter domínio de informática, sentir-se bem em contatos, por exemplo, por telefone, por WhatsApp, e ter habilidades também fortes de redação. Realizar uma pesquisa sobre o desenvolvimento do local seria fundamental, e o propósito dessa pesquisa é avaliar as necessidades da comunidade, identificar a viabilidade para fundar um novo clube e reunir outras informações pertinentes sobre a comunidade. Essa pesquisa deve ser concluída antes da realização de outros movimentos. E os líderes de atividades comunitárias devem seguir, sendo parte dessa pesquisa. Nós podemos incluir desde prefeitos, líderes comunitários, diretores de Câmara de Comércio, administradores de escola, policiais, membros da segurança pública, corpo de bombeiros, organizações de assistência social, grupos de empresários, etc. Podemos visitá-los em diversos locais, a depender de cada comunidade. Divulgar o novo clube é importante para que se tenha uma formação bem-sucedida, e você deve ter um plano de busca ativa do tipo quem, quais são os potenciais associados fundadores, onde, como é que eu vou contatá-los, quando poderia ser a reunião informativa, seja presencial, seja por vídeo, o que, uma explicação sucinta sobre o que é Lions e o que nós pretendemos, que é fundar um novo clube. Divulgar, eu acho que você tem que ter uma ótima explicação sobre por quê, o que você quer. Tem que ser uma explicação de 20, 30 segundos, ser interessante, memorável e sucinta. Então, procure
escrever uma explicação rápida, perfeita, em 5 passos fáceis. Quais seriam? Determine a sua meta, explique a sua solução, explique o que o torna diferente, concretizar a meta, desenvolver e praticar. Seriam algumas dicas para essa explicação sucinta. 20 a 30 segundos. O exemplo de uma explicação rápida. Os leões são homens e mulheres que fazem a diferença. Todos os dias, em todo lugar. Com mais de 1.400.000 associados em mais de 200 países ou áreas geográficas, os leões ajudam os cegos, os deficientes visuais, dão assistência aos jovens, alimentam os famintos, combatem epidemias globais, como diabetes, estão prontos para ajudar quando há uma catástrofe e se comprometem seriamente em atender às necessidades de outras comunidades espalhadas pelo mundo. Falar sobre benefícios. Benefícios de ser um leão. Fazer diferença na comunidade, servir com orgulho, construir uma rede de relacionamentos, obter credibilidade como leão, desenvolver novas amizades, mostrar sua liderança e receber apoio global. Essa é a roda, né, da busca, alguns chamam de recrutamento, né, mas buscar associados é a parte mais importante no desenvolvimento de um novo clube. A roda da busca é um método eficaz para criar uma lista de pessoas que possam estar interessadas em se afiliarem ao clube. Podem ser colegas de trabalho, colegas de profissão, profissionais locais, vizinhos, pessoas com as quais você faz negócios, amigos, líderes comunitários, parentes. Então, essa roda, né, você tem que fazer essa roda girar toda vez que você busca novos associados, seja para o seu próprio clube, seja para a fundação de um novo clube ou a organização de um novo núcleo. Identificar e buscar associados fundadores. Como é que nós vamos fazer isto? A prospecção, que envolveria identificar líderes e empresários, gente da comunidade, fazendo visitas agendadas ou não agendadas, aquele recrutamento, aquela busca direcionada, pessoas recomendadas por outros leões ou líderes comunitários importantes, uma conversa em grupo, né, reunir-se com um grupo já estabelecido, eventualmente que já se reúne regularmente, buscar grupos já formados, né, mesas de informação na atividade, tendo como alvo, então, gente que seja bastante influente nessa comunidade, e o desenvolvimento de núcleo, eventualmente um pequeno grupo que se afiliará ao clube matriz. Esse núcleo pode ser uma estratégia para a conversão de um núcleo em novo clube em algum tempo. Tá? Um núcleo pode ter foco, por exemplo, em um projeto específico. Tá? Poderia ser um núcleo especializado. Algumas dicas. Vestir-se de forma apropriada ao ambiente que você vai visitar, né? Nada de roupas muito diferentes, né? Um colete do Lions amarelo, cheio de pins, né? Começar sempre pelo topo, né? E chegar até a base, falar com o gerente, supervisor, com o chefe, o dono da empresa, antes de falar com o porteiro, né? Não esperar mais que 10 minutos, não ficar incomodando as pessoas, voltar numa outra hora, se for preciso. Não levar muito material informativo, né? Levar um folheto, 2. Não devemos esperar que a pessoa leia pilhas e pilhas de papel sobre Lions. Né? Observar as pistas à medida em que você caminha até o encontro com a pessoa, né? Os adereços, os certificados, os diplomas, né? Algo que o identifique com a cultura, com educação, com profissão, e que possa ser o fio da meada para você iniciar um bom contato com esta pessoa. Tá? E pedir referências, né? Sempre pedir referências, além da pessoa que você visita,
você buscar pessoas que se assemelhem, que possam estar próximas dessas pessoas mais influentes da comunidade. Uma dica: fornecer as informações de contato dos organizadores do novo clube aos associados ou associados em potencial. Pode ser um cartão de visita, no momento seria um cartão de visita, tipo um cartão eletrônico, né, que você compartilha, né? Nas reuniões presenciais, nós poderíamos utilizar cartões convencionais, etiquetas juntos com os folhetos, né, com material promocional, né? Mas, de qualquer forma, você precisa ser encontrado. Então, nas atuais circunstâncias, a troca do seu contato por meio eletrônico seria fundamental. Identificar e buscar associados fundadores, né? Colete todos os dias informações de cada equipe sobre novos associados em potencial, indicação de associados, né? E você vai categorizar em 5 grupos, né? Aqueles que já definiram ser associados fundadores, aqueles possíveis associados com muito interesse, outros possíveis associados, possíveis novos associados e o 5º grupo de não interessados. Então, as medidas necessárias para cada um desses grupos, né, são diferentes. Então, você já cumprimenta, no grupo 1, os associados fundadores, você já manda uma mensagem eletrônica, você já manda uma correspondência, né, parabenizando, falando da próxima reunião, do próximo encontro, né? Os possíveis você convida para uma reunião, tá? E assim por diante. Você tem que categorizar para você ter ações pontuais e relevantes com cada um destes 5 grupos. Então, preparar-se para a reunião informativa, definir o espaço, no caso atual, seria uma boa plataforma para você interagir virtualmente com essas pessoas. Realizar uma reunião, tem toda uma estrutura, desde as boas-vindas, apresentações, apresentar as pessoas presentes, as pessoas participantes se apresentarem, ouvir, né? Alguém tem que anotar todas essas informações, e você pode chegar até ao momento de já ter interessados que definitivamente querem integrar esse novo clube, né? E recolhimento de joias, orientação sobre pagamento, etc. Você tem que fazer sempre um acompanhamento destas reuniões, tá? E esse é o caminho para você realmente fundar um novo clube, ter boas reuniões informativas. A maneira fácil presencial seria você usar um PowerPoint, mesmo em plataformas como Zoom, Google Meet, você consegue compartilhar uma apresentação do seu laptop. Mas vejam essa cena que está aqui, quer dizer, não se sinta obrigado a projetar dados, né? Em momentos informativos, você pode ser muito sintético, né? Mas você pode ser bastante efetivo, por exemplo, utilizando oratório, utilizando dinâmica de grupo, né? Utilizando outras estratégias que não uma apresentação formal com a projeção de um PowerPoint. Já a reunião organizacional, como eu mencionei anteriormente, é uma reunião que visa, né, a eleição, a organização dos associados. Ou seja, um novo clube com 20 ou mais associados vai fazer a escolha dos seus dirigentes. Ou um novo núcleo vai fazer a escolha dos seus dirigentes. Esse é o momento organizacional. Na verdade, eu posso ter várias reuniões até chegar a uma reunião organizacional, né? Isso vai depender de grupo a grupo que você estiver trabalhando. A fundação do novo clube, então, requer um nome, né? Antes de atribuir nome ao novo clube, existem alguns itens, né? O nome do clube, usualmente você utiliza o nome do município, da localidade.
Você pode utilizar alguma denominação diferenciadora, se você tiver mais de um clube, especialmente naquela comunidade, ou se aquela comunidade já teve outros clubes. Tá? Pessoas vivas, homenagear pessoas vivas, elas não podem ser homenageadas, exceto se tratar de um ex-presidente internacional da nossa associação. Existem algumas restrições para nomes, né? Nenhum clube pode utilizar a denominação internacional, né? International, que já faz parte do nome da nossa associação. Agora que o clube começou a se reunir, está na hora de enviar a inscrição, né, para ser aprovada, a apresentação da inscrição, então as pessoas devem enviar o registro desse clube via MyLCI, né? E você deve fazer toda a rotina, existem instruções específicas, né, identificando o patrocinador do clube, informando o quadro associativo, informando os dirigentes e, como foi dito anteriormente, você necessita no mínimo de um leão orientador, você tem que declinar o nome de um leão orientador, idealmente seriam 2 leões orientadores certificados. Uma pergunta frequente, não precisam obrigatoriamente ser do clube patrocinador, mas você tem que ter em mente que tem que ser alguém que por 2 anos vai oferecer adequado suporte em todas as reuniões desse novo clube ou do novo núcleo. Você tem, na verdade, joias, cotas e alguns descontos, e você tem que informar isso desde o primeiro momento, que nós pagamos para servir dentro de uma associação internacional, dentro de toda uma estrutura global que é oferecida para os Lions Clubes. Né? Então, existem cotas internacionais semestrais, né? Então, existe um rateio dessas cotas e uma proporcionalidade de acordo com o mês, né, no semestre em que você ingressa à associação, e essas cotas elas são pagas antecipadamente. Existe a joia de admissão de $35, podem existir períodos como o atual de isenção, né, excepcionais, né, que é uma taxa única, então esses $35 paga por qualquer novo associado, sendo que as cotas dos clubes, né, as mensalidades vão ser definidas, ou dos clubes, ou dos novos núcleos, vão ser definidas pelos próprios novos clubes ou novos núcleos. Existem descontos para afiliação familiar. O primeiro membro paga integralmente, né? Os demais membros, até o limite, têm um desconto dessa cota internacional pela afiliação familiar. Isso requer uma certificação da afiliação familiar. Associados estudantes até 30 anos de idade, idem. Associados transferidos de outros clubes para um novo clube, por exemplo, tem que pagar uma taxa de transferência de $20 se eles estiverem em um clube nos últimos 12 meses, um ano. Nós temos isenção da joia de admissão para ex-léus, para lionesses, para domadoras, e os Léo Lions também têm isenção de joia de admissão até 35 anos de idade, e também tem redução da cota internacional pela metade. A aprovação da Carta Constitutiva, assim que o clube for aprovado, serão providenciados materiais de fundação, toda a organização da cerimônia da entrega da Carta Constitutiva, os associados que se afiliarem até 90 dias a partir da data de aprovação, e desde que isso seja antes da cerimônia de entrega da Carta Constitutiva, poderão ainda ser incluídos como associados fundadores. E é óbvio que o distrito que tem um plano ousado, num ano leonístico, de fundar
10 ou mais novos clubes, né, no mesmo ano fiscal, terão que apresentar documentação pertinente de sustentabilidade para esses clubes, né, para esse movimento de extensão, para a nossa sede, para a Lions Clubs International. A data da fundação e a data de entrega da Carta Constitutiva são duas datas independentes, né? E esses 90 dias aí, ainda você pode trabalhar com o status de associado fundador, então, para quem ingressar entre a data realmente de fundação e a data da entrega da Carta Constitutiva. E a última etapa seria o desenvolvimento contínuo deste clube. Assim que o clube estiver formado, você precisa ter integral assistência do clube patrocinador, usualmente com uma equipe mentora, por exemplo, dos dirigentes do novo clube, num processo de mentoreamento 1 a 1, né, ex-presidente do clube, patrocinador de sucesso, com o presidente fundador desse novo clube, ex-secretário com secretário, ex-tesoureiro com tesoureiro, ex-diretor de associados com diretor de associados, né? O apoio efetivo de 2 leões orientadores certificados, se possível. O mínimo seria 1 leão orientador, mas o ideal seriam 2 leões orientadores certificados. Reforçamos que eles terão que participar de todas as atividades, de todas as reuniões. Então, o fato de serem 2 poderiam se organizar, né, para realmente estarem efetivamente presentes. E é óbvio que nesse processo de orientação de 2 anos, né, o segundo ano, especialmente o último semestre de orientação, tem que haver uma transição do poder, para que eles não fiquem dependentes do leão orientador certificado para a continuidade daquele novo clube a partir do 3º ano. Existem prêmios de extensão, né, concedidos a até 2 leões que ajudaram no desenvolvimento do clube. Prêmios de extensão também de governador de distrito. Emblema de estandarte, né, para patrocinador de novos clubes. Emblema para afiliação familiar, mesmo para o novo clube. Emblema de estandarte de clube universitário, né, que recebe o clube patrocinador. Prêmio para núcleo, né, o representante do núcleo, que seria o orientador do núcleo, pode receber um PIN, né, de reconhecimento pela organização também no núcleo. Pontos importantes para lembrarmos, né? Nós precisamos entender bem as necessidades da comunidade, entender que isso, né, é o primeiro passo para a fundação de um novo clube bem-sucedido, especialmente clube tradicional, no formato tradicional. Construir uma forte equipe de apoio, né, de mentoreamento, de apoio, vai ajudar a fidelizar os novos associados e criar um novo clube saudável. O relacionamento com dirigentes da comunidade, proprietários de empresa, empresários, quer dizer, que podem apoiar o clube na sua formação e na sua divulgação e também no seu desenvolvimento, eventualmente como patrocinadores em campanhas de arrecadação de fundos. Uma reunião informativa e organizacional bem planejada vai deixar uma experiência duradoura para os novos associados. Muito cuidado para não iniciarem, né, com uma reunião que fique abaixo da expectativa daquelas pessoas que façam parte da reunião. Os funcionários de programas de Lions Clubs International estão disponíveis para fornecer suporte durante todo o processo, sempre que necessário. E mostre sua paixão e divirta-se, formando, organizando novos Lions Clubs. Nós temos uma série de recursos para o desenvolvimento de novos clubes, comunidades melhores, vidas transformadas, como inscrever novos associados fundadores, folhetos que podem te ajudar a buscar ativamente novos associados, Leões Fazem a Diferença, folhetos que te expliquem a afiliação familiar,
folheto Eu Sou Leão, folheto Faça Parte de Algo Importante e um cartão também de bolso sobre Lions. Dúvidas podem ser encaminhadas no nosso e-mail ou também no departamento de associados membership@lionsclubs.org. Muito agradecido pela participação de todos e esperamos em breve ter uma discussão também ao vivo sobre as suas estratégias de busca de novos associados, sobre os seus esforços todos para planejamento de reuniões, né, bem-sucedidas, sejam informativas, sejam organizativas, adequada busca de localidades para se fazer a extensão, e, por que não dizer, a nossa esperança de estarmos formando, dentre novos e novos leões e líderes, mais e mais extensionistas. Pense numa época como a que vivemos agora, em todas as interações virtuais possíveis. Pense no momento em que nós vivemos agora, na importância de clubes de interesse especial e núcleos especializados. Pense nas nossas causas globais como um alicerce e um fermento para esses novos clubes. Desde que vocês busquem as pessoas corretas, adequadas para cada uma dessas causas, nós vamos ter a possibilidade de uma extensão muito bem sucedida no seu distrito. Eu os encontro ou reencontro em breve e agradeço mais uma vez a oportunidade de falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de novos clubes e núcleos. Muito agradecido. Um abraço.